para gravar, por favor. Gente, boa tarde, tudo bem? Sejam super bem-vindos numa sexta-feira, quase que final de tarde já, né? Especificamente no escritório, na PUC, Rio de Janeiro. Estou aqui com alguns colegas hoje, entre eles a Daniela. Daniela, você gostaria de... Claro. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Oi, vocês estão me ouvindo? Então, ótimo. Então, eu sou a Daniela Marina, sou orientadora do Education USA aqui em Recife, e o nosso escritório está baseado na aba Global Education. Ele fica dentro da aba Global Education, que é uma organização que atua principalmente no ensino de inglês, para, enfim, todas as faixas etárias, né? Mas muito mais do que isso, trabalha com a formação de cidadãos globais. Então, tem tudo a ver com a missão do Education USA aqui no Brasil e no mundo. Muito bom estar com vocês hoje aqui. Oi. Aqui, será que a Simone está por aqui? Eu acho. Eu acho que a Simone teve algum problema, na verdade. Vitória, você tem a apresentação? Pode colocar aí para a gente? Pronto, gente. Eu acho que a Simone, na verdade, acabou perdendo a conexão. Mas vamos lá. Muito legal estar aqui com a gente, estar aqui com vocês hoje, na verdade. Né? A gente está com esse time de orientadores do Education USA, nessa orientação partida bem especial, né, no ano bem diferente de outros, né? Normalmente a gente faria essa orientação presencialmente em diferentes cidades do Brasil, e a gente esse ano resolveu fazer online, e aí juntando, né, colocando todo mundo junto nesse mesmo espaço, que é aqui o Zoom. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de ter essa energia aí coletiva, né, do Brasil inteiro para esse evento, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre o tema específico do evento, do encontro de hoje, né, que é essa parte de escrita acadêmica, falar um pouco sobre logística de viagem, a gente quer falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Education USA, né? O Education USA, para quem não conhece ainda, é a fonte oficial para informação sobre estudos nos Estados Unidos. Tá? A gente tem 40 centros no Brasil, em vários estados brasileiros, né? Para vocês aí que estão nas várias regiões do Brasil e ainda não conhecem o centro que fica na sua cidade, ou mais próximo da sua cidade, você pode buscar no nosso site para encontrar aí o centro mais próximo. E o Education USA tem essa missão de realmente promover esse ensino superior dos Estados Unidos para todos os alunos brasileiros, no caso aqui no Brasil, na nossa missão. E aí, isso a gente cobre desde a parte de orientações iniciais, para quem tem interesse em fazer desde programas de inglês até programas de graduação, pós-graduação, né, em universidades americanas. E acho que a Simone voltou aqui com a gente. Oi, sim. Oi, Simone. Pronto, vamos lá. Então, o Education USA, ele tem essa missão bem ampla, né? E a gente vai atuar como orientadores, né? Auxiliando os alunos nessas várias etapas de todo o processo, que vai culminar nesse momento agora, que é esse momento do início, né? Nos estudos nas universidades americanas nos Estados Unidos, tá? E esse momento é sempre muito especial, porque é um momento em que a gente enfim, chega nesse finalzinho dessa etapa, né, para muitos de vocês, e está agora nesse processo aí que tem um misto de ansiedade, de maravilhamento, né, e várias coisas, e é extremamente especial. Né, vamos lá, acho que tem algumas perguntinhas aí para vocês. Quem estava com a gente nos dois últimos dias já vão saber, então já tem aquela resposta especial na ponta da língua, mas vamos lá. Vocês sabiam, vamos lá, sobre a Education USA? Ups, temos aqui a resposta. Quantos brasileiros estudam nos Estados Unidos? Atualmente são mais do que 16 mil alunos em vários tipos de programas diferentes. E a gente tem uma segunda perguntinha para vocês, que é: quantas universidades existem nos Estados Unidos? Quantas instituições de ensino superior, né? Não só universidades, mas colleges. Esse aqui vocês podem fazer um guess aí pelo chat. É bom que vocês já se familiarizam com o chat, já começam a escrever. Pronto. Olha aí, temos algumas pessoas que estavam aqui nas últimas sessões, muito legal.
Enquanto vocês estão colocando aí, Ludmila, a gente está divulgando, né, as gravações das sessões através do nosso canal do YouTube, tá? Então, aqui você tem esse momento especial de poder tirar dúvidas, falar aí ao vivo, mas também se vocês perderem qualquer coisa, vocês podem depois acessar através do YouTube. E vários de vocês acertaram, sim, e são mais de 4.000 instituições de ensino superior, na verdade, em torno de 4.700 instituições de ensino superior nos Estados Unidos, tá? Então, é bastante diversidade, tá? Então, para aqueles alunos que estão indo já para a Universidade Americana, vão iniciar os seus estudos agora de forma remota, mas que posteriormente irão para as universidades, né? Excelente. E para quem ainda não, a gente sabe que está um mix aí de diferentes grupos, né? Mas quem ainda não aplicou de fato, ou foi aceito para universidades americanas, sabe que tem toda essa diversidade para que vocês possam escolher bem aquelas que têm um match maior com vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos dar seguimento. Acho que a gente vem aqui com algumas informações que eu já passei para vocês, mas como a gente estava sem o slide, é legal somente reforçar porque vocês veem aqui, tá? Então, ó, falei sobre fonte oficial para estudo nos Estados Unidos, lembra disso quando lembrar do Education USA, e a gente é vinculado ao Departamento de Estado do governo americano, tá? Então, é serviço realmente oficial, são 40 centros no Brasil e mais de 400 centros no mundo, então é bastante coisa, tá? E a gente tem essa missão de facilitar o acesso de alunos, né, internacionais, no caso da gente, alunos brasileiros, a universidades americanas, buscando sempre oferecer informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre oportunidades de estudo nos Estados Unidos. Pode passar, Vi. E aí, o que temos para hoje, né? Hoje a gente já vai entrando no nosso tópico do dia, a gente vai falar sobre esse apoio para a escrita, né? A gente achou que era um tema super importante, especialmente nesse cenário, né, virtual, a gente falar um pouco mais sobre a escrita acadêmica, sobre a escrita num contexto bem amplo. Então, a gente vai falar dessa parte das redações, né, das essays para as universidades e também a parte da comunicação virtual formal, né, algumas outras dicas, tudo. Fiquem à vontade ao longo do evento, para vocês, da palestra, no caso aqui dessa conversa, para vocês colocarem informações no chat, colocarem perguntas ou algum comentário, tá certo? Dentro do possível, vou tentando puxar algumas das perguntas, tá? Mas também o que não der para a gente responder ao longo, a gente tenta colocar também para o final da apresentação, para a gente ter esse espaço, tá? A gente espera que dê tempo de responder todo mundo e a gente vai ver uma forma de fazer isso da melhor maneira. Tá? Então, vamos lá. A gente vai falar, então, sobre a parte de escrita, a gente vai falar sobre logística de viagem e depois tem uma mensagem super especial para vocês, tá? Obrigada. Dos representantes de universidades americanas. Então, vamos começar, né? Vamos lá, pode ir lá, Vitória, obrigada. Então, é sabido que o mundo mudou, né? Vem mudando, na verdade. Isso é algo que todo mundo sabe, né? Não tem como acreditar que as coisas elas vão ficar do jeito que são. Mas é claro que dentro de um cenário, né, de pandemia, as coisas mudam muito mais rapidamente. Né? São mudanças muito mais aceleradas. De repente, aquela mudança para o contexto online, que era sempre esperada, né? Em algum momento a gente sabia que ia acontecer isso, essa intensificação, né, desse acesso, não só do acesso online, mas das interações nesse contexto online, ela entrou em pauta assim com tudo que a gente está vivendo aqui agora. Então, não somente as relações do ponto de vista educacional mudaram, né, na questão das aulas, ter as aulas online, as reuniões, o trabalho, mas tudo mudou, né, gente? Então, aqui tem exemplo de aula aí, ó, de dança, yoga, né, meditação, tudo online, né? A gente conversa com nossos amigos de forma online, a gente faz festa através do Zoom. Então, a gente encontrou diferentes maneiras de utilizar esse contexto online, porque a gente foi obrigado a isso, né? O ser humano, historicamente, ele busca sempre respostas às necessidades que ele tem. Então, a gente precisou encontrar um meio de se comunicar e continuar com a vida diante desse cenário, e a gente encontrou esse meio através da internet, né? É claro que a gente sabe que tem vários desafios, que essa mudança, né, esse shift tão rápido trouxe para a gente, mas é importante que a gente tenha em mente que é o que a gente tem para o momento, né? E agora vocês estão nesse momento de iniciar seus estudos em universidades americanas, tá? Então, esse é o nosso tempo presente, é o tempo presente de vocês. A gente tem que olhar para esse tempo presente, tudo que é dado para a gente, e ver qual é a melhor reação que a gente tem diante disso, né? E a melhor reação é a gente tentar se preparar cada vez mais para esse modelo online e continuar seguindo com todas as orientações, né, com tudo, para que a gente possa, em breve, estar junto novamente, né, estar no contexto presencial novamente. Mas vamos lá. Pode passar, Vitória. Então, né, sobre a comunicação online. Então, antes da gente entrar na parte das essa coisa mais formal, eu peguei várias informações de diferentes universidades americanas para a gente falar sobre essa questão da comunicação online. Quais são algumas dicas? E até eu aprendi algumas dicas aqui, eu vou, né, confessar para vocês. Então, vamos lá, vou dar uma geral aí nessas dicas para a gente discutir um pouquinho.
Bom, a primeira dica, no yelling, please never use caps lock feature, né? Muita gente não sabe, mas quando a gente usa caps lock no contexto escrito, significa que você está gritando, né? Então, é muito importante observar esses elementos diferentes da comunicação escrita, que a gente na comunicação oral são mais óbvios, né? Quando a gente fala com alguém, a gente tem uma entonação, né? A gente tem a forma de mover os braços, né? De fazer um olhar, tudo isso na comunicação oral presencial a gente tem. Mas quando a gente vai para a comunicação virtual, escrita, a gente perde esses elementos de modalização da linguagem, né? Então, a gente tem que encontrar outros elementos de modalização, né? Como é que a gente vai se fazer entender pelas pessoas da melhor maneira e sem passar a ideia errada. Então, nunca usem letras maiúsculas, tá? Letras maiúsculas, assim, só letras maiúsculas, né? Quando vocês estiverem falando, porque isso significa que vocês estão gritando com alguém e vocês não querem gritar com ninguém, né? A dica número 2 é avoid sarcasm, né? O sarcasmo, né, é uma figura de linguagem importante no dia a dia, mas quando a gente está falando é muito mais fácil a gente perceber sarcasmo. Olha que tem gente até que tem mais dificuldade, mas quando a gente está escrevendo é muito difícil perceber, né? Então, para que vocês não fiquem em situações que podem ser embaraçosas ou complicadas, é melhor evitar o uso de sarcasmo na linguagem escrita, no contexto virtual, né? Até mesmo não só na linguagem escrita, mas em outros contextos também, tá? E quando a gente está falando aí, como a gente está fazendo agora aqui pelo Zoom. 3, be wise when using chat box, né? O chat, aqui a gente tem um chat mais informal, né, e tudo, mas é muito importante que vocês, no contexto de aulas ou outros contextos mais profissionais, usar o chat box para oferecer informações relevantes para aquele momento, fazer perguntas, né, e seguir as orientações que são dadas a respeito de como usar o chat box. Né? Ele não deve ser usado como a gente usa um WhatsApp, assim, uma coisa, eita, que legal, né? Que é uma coisa mais informal, mas sim utilizar com cautela para que as informações importantes daquela atividade elas não sejam perdidas no meio de várias mensagens que às vezes não são tão relevantes para aquele contexto, tá? Então, só analisar sempre o contexto e ver qual é a melhor maneira de atuar nele. No caso da chatbox é a mesma coisa. 4, attempt to find your own answer. Esse é bem importante, porque a gente, no dia a dia, às vezes a gente quer logo perguntar, onde é que está essa informação, onde é que eu encontro isso, onde é que faz tal coisa, né? E às vezes, assim, normalmente é muito importante a gente buscar, mas será que tem aqui em algum lugar? Né? E aí, se não encontrou, vai atrás daquela informação de outras maneiras. Mas sempre tenta encontrar inicialmente informação que às vezes está bem clara, e por a gente já ir direto perguntar para alguém, a gente vai gerando aí um trabalho extra para uma outra pessoa que só poderia ser poupado porque você já tem a informação lá, tá certo? Dica número 5, stop. Grammar and fonts. Então, sempre que vocês forem escrever, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, toda vez que eu escrevo alguma coisa, se eu der enter e publicar sem olhar, certeza que vai ter algo errado. Certeza, tá? E isso acontece com muita gente. Então, sempre antes de você publicar alguma coisa, né, seja um chat ou de alguma outra maneira, um trabalho acadêmico mais ainda, aí é que realmente é muito importante sempre observar questões de gramática, repetições, typos, né? Quais são alguns, enfim, proofread, né? Fazer uma outra leitura para você ver se está tudo certinho. E observar também as fontes, né? A fonte que está sendo utilizada. Evitar usar fontes que são pouco profissionais, tá? Então, algumas fontes que vocês podem usar é a fonte Arial, Calibre, Times New Roman, e por vezes pode ser pedido para vocês usarem uma fonte específica para uma determinada disciplina ou algo assim, tá? Então, fiquem ligados. A dica número 6. Be kind and professional, ok? Então, voltando aí para a coisa de gramática, de cuidar desse texto, a gente tem a parte de pontuação, que na linguagem escrita, especialmente pelo WhatsApp, muitas vezes a gente deixa passar, né? Mas aqui nesse contexto de aula, início de aulas, imagina que tudo está nesse contexto online e é muito importante a pontuação para dar as pausas, organizar o discurso de maneira que a gente quer que ele saia, né? Especialmente em momentos mais avaliativos, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Spelling, para não ir uma informação que está errada, assim, foi um descuido, né? Até para mostrar o cuidado que você está tendo com aquele trabalho, com aquele material, tá? Greetings, saudações, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Full sentences, né? É uma coisa que parece meio óbvia, mas com a comunicação virtual e escrita, a gente fazendo muito, por exemplo, pelo WhatsApp, que é um contexto bem informal, é muito comum a gente não escrever full sentences, fazer coisas bem curtas, né? Por exemplo, até full words, né? Até mesmo a gente escrever a palavra completa, é algo que às vezes a gente não faz mesmo, e são coisas que a gente usa na informalidade, mas que são fáceis de serem repetidas quando a gente vai para um contexto mais formal e que a gente deve evitar, tá? Porque isso é realmente bastante informal e vocês não querem passar essa ideia de informalidade nessa imagem que vocês estão construindo aí nesse início desse projeto, né? Na verdade, desse início dessa jornada,
tá? Vamos lá, chegamos à metade das nossas dicas, mais algumas dicas quentes. 7, submit files the right way. E aí sempre a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa da submissão de essays, de files, de arquivos, mas sempre é muito importante, e aí já linko com a outra dica, que é ler as instruções, ler de novo, ver se você entendeu bem, tá? E submeter do jeito que é correto. É para submeter por e-mail? Em tal e-mail, vamos submeter por e-mail. É para submeter através de um outro lugar? É para postar em algum lugar? Então, verifica isso bem direitinho para ter certeza que vai ficar tudo bem. Dica 9, think before you type. Já falei isso, mas nunca é demais reforçar. Pensem, releiam, né? Às vezes a gente se empolga e escreve lá alguma coisa, né? E type, e foi. Uma vez que foi postado, não tem mais como apagar, gente. Ó, tá na nuvem, então tem que tomar bastante cuidado, tá? 10, avoid the use of emoticons. Né? A gente usa muito emoticons, mas emoticons, eles não dão uma clareza do que a gente quer passar, além de serem bastante informais, né? Então, nesse tipo de comunicação mais formal, acadêmica, tal, evitar muito esse uso de emoticons. Vamos lá, um finzinho aqui. Dica 11. Avoid sending messages after working hours. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Qual é aí o range de working hours? O que são essas working hours? É entre que horas e que horas? O que é que vocês acham? Podem escrever aí no chat. Deem uma ideia. Tem nenhum problema, tá de errar. Podem chutar. O que é que vocês acham que seriam essas working hours? Vamos lá. Alguma ideia? Não fiquei com medo. Pronto. 9 às 17, 8 às 5, 8 às 18. Ótimo. É bem isso, tá, gente? Horário comercial é bem isso, que é aquela ideia. Com o contexto virtual, vocês devem ter sentido isso, a gente perde muita noção, né, das coisas, e do tempo, principalmente. Então, muita gente acaba mandando mensagem meia-noite. Eu adoro trabalhar, por exemplo, na madrugada, eu produzo bastante na madrugada, e hoje eu aprendi a não ficar mandando, né, e-mail na madrugada. Ninguém merece receber lá seu e-mail, sua mensagem pelo WhatsApp 2 da Mas, manhã, Dani, né? deixa eu fazer um comentário. Oi, sim. E Pode, aquela por coisa favor, assim, Simone. não, olha só, mas acontece o seguinte, é só uma mensagenzinha, eu vou mandar agora, e a pessoa não vai ler, mas amanhã ela vai ler. E aí eu tenho uma pergunta, quando a gente faz isso, e eu falo a gente, porque eu faço muito isso, e eu acho que todo mundo acaba fazendo, será que a gente está mandando essa mensagem? Porque a gente realmente precisa mandar aquela mensagem, o destinatário precisa receber, ou será que a gente está mandando porque a gente quer, talvez até por uma questão de ansiedade, liberar aquele conteúdo, aquela informação e pronto, fiz aquilo, cumpri minha parte, eu fiz o que eu tinha que fazer. Só que no mundo como está agora, que é tudo virtual, será que é importante realmente você fazer isso naquele momento? Então, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, num contexto acadêmico, num contexto profissional, num contexto onde você não tem intimidade com as pessoas, você não tem intimidade com as pessoas, você não tem intimidade com a cultura, você não tem intimidade com a universidade, com a instituição, com nada, é muito importante você observar. E esse tipo de conduta é uma regra de etiqueta social do mundo online. Então, você tem que tomar muito cuidado. Né? E pensar até Excelente, que momento eu Simone. não estou mandando aquela informação, aquela mensagem, porque realmente eu quero ficar livre e isso vai ser bom para mim, ou até que momento eu realmente estou, de fato, mandando aquilo porque aquilo precisa ser enviado naquele horário. Primeira pergunta que você deve fazer é, se você está escrevendo para o professor, se o professor vai estar acordado naquele horário para ler, vai te responder, se a resposta for não, não envie. Ótima dica, Simone. E é bem isso, eu vi aqui que a Mel Mendes colocou, que aprendeu na quarentena, que o Gmail tem a função de você programar o horário do e-mail. Tem usado muito essa função, e aí você programa, e aí fez de madrugada, mas programa para ser mandado 8 da manhã, ó, lindo, né? Um horário super, super legal. Tá? Então, tomem esse cuidado, né? Até porque a gente não sabe como é que ficam as notificações das pessoas nesses diferentes meios. Então, às vezes, você está mandando uma mensagem que é maravilhosa, com todo cuidado, e só pelo horário que você mandou aquele material, você acaba, enfim, passando por uma Pode me situação que não ouvir? seria legal. Oi, vamos lá. Sim. Então, aqui para finalizar essa parte das dicas, então a nossa última dica é be careful of personal information. Então, também a gente muitas vezes justamente por toda essa mistura, né, dessa questão do ambiente, o ambiente online, ele passou a ser o ambiente profissional, ambiente educacional, ambiente de lazer, familiar, tudo, né? Então, às vezes, a gente confunde um pouco. Então, toma cuidado quando a gente publica uma foto nossa, ou informações pessoais mesmo, especialmente se essas informações, elas envolvem outras pessoas, no caso de uma imagem, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? Então,
cuidem disso tudo aí. Então, a gente deu essa geral aí, algumas dicas, né? Algumas regras de etiqueta online, né? E agora a gente vai passar um pouco para a área de redação, né, que tem. Então, quando a gente fala de professional emails, Simone, você quer falar um pouquinho sobre professional emails, assim, como é que eles podem fazer um e-mail, assim, bem lindão, né, com aquela cara, assim, de pro, né, para a universidade, né, para o professor, para um colega, né, mas querem ter esse tom mais formal. Pronto, com certeza. Desligar meu microfone aqui. Deixa eu só avançar aqui também os meus slides, porque peço desculpas, gente, mas a minha internet, como vocês perceberam, caiu e eu não voltava de jeito nenhum. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: para quem você está escrevendo, né? Primeira coisa, essa pessoa é um amigo, é um colega, é para os seus pais, né? Que estão em outro país, para quem é? Então, a primeira coisa que você vai pensar, não é para uma pessoa que eu conheço, não é num ambiente no qual eu tenho conforto e eu tenho intimidade. Então, a primeira coisa, eu preciso ter uma informalidade. Uma formalidade, não uma informalidade. Então, eu não posso começar um e-mail assim, oi, então. Não, você não começa com um e-mail Opa! com oi, então. Ou então, oba, e aí, tudo legal? Não, WhatsApp. Não, você não vai começar um e-mail assim. Então, você, primeira coisa que é importante é você começar com uma saudação. Olá, good morning, good afternoon, whatever o que for, mais uma coisa, você com uma saudação. Seja o e-mail em português ou em inglês, não importa a língua, alemão, o que precisa. Mas você tem que saber isso. Ontem, inclusive, quando a gente falou, até a Juliana está falando aquilo, que ela pergunta se é Mr., se é Miss, se é Mrs., a gente até falou sobre isso, foi ontem, a gente falou um pouquinho sobre a relação professor-aluno. É muito importante que vocês identifiquem como que o professor de vocês, se é um professor para quem você está escrevendo, como essa pessoa quer ser chamada. Se ele quer ser chamada, por exemplo, de Mr. Smith, por exemplo, ou se ele quer ser chamado de John, ou se ele se apresenta como Billy, vai depender de como ele quer ser chamado. E a partir daí você vai endereçar essa mensagem. Então, boa tarde, Bill, ou boa tarde, Professor Stewart, e pronto. Isso já é uma dica, né? E aí você tem que state who you are. Então, quando você começa uma mensagem, é muito importante que você contextualize. Por quê? Você tem que se colocar no lugar da pessoa que está recebendo e pensando assim, bom, essa pessoa, por exemplo, é meu professor, ou ele é um diretor de departamento. Ele lida, sei lá, eu com 1000 alunos. Como é que ele vai lembrar quem eu sou? Então, prezado professor fulano de tal, meu nome é tal, quem eu sou, eu faço a matéria tal com você, então você contextualiza, você dá instrumentos para ele, para naquela mensagem curta ele saber quem você é. Porque se você não fizer isso, você vai dar trabalho para ele vai ter que procurar, de repente, e isso acontece nas universidades, normalmente os professores têm hoje em dia tem tudo em tablet, né? Mas antigamente era tudo, no meu tempo era tudo em papel, eles tinham assim uns livros com as fotos de todos os alunos. Então, o aluno falava, eles iam lá, olhavam a foto rapidinho e identificavam quem era. Agora não, agora é tudo no tablet, né? Bom, mas enfim, aí depois você vai escrever o nome da pessoa certa, né? Pelo amor de Deus, não erra o nome da pessoa. Me lembrei agora até de uma história de um aluno que, para um mestrado, uma advisee que eu tive orientando, uma candidata a doutorado em Biological Sciences, ela fez um statement of purpose maravilhoso. No final, na última frase, ela solta a seguinte pérola. That's why I want to apply to Harvard. Detalhe, ela estava se candidatando para Yale. E ela levou no personal statement. Então, assim, a gente, e por mais que ela tivesse lido, tivesse prestado atenção, ela deixou isso passar. Isso também pode acontecer no e-mail. Então, você tem que saber com quem você está falando. Escreve para a pessoa certa, tá? E aí você vai dizer, você já se identificou, você já cumprimentou, já falou o nome certo da pessoa, você já disse quem você é, e você vai dizer brevemente o que você quer falar. Então, você não vai mandar um e-mail dando milhões de detalhes, contando uma história e fazendo um imbróglio daquilo. Não, você vai sucintamente falar o que você... dar a sua mensagem de maneira abreviada. E aí depois você vai agradecer, muito obrigada, looking forward to hear from you. Acabou. Eu acho que o principal, quando você manda um e-mail, seja ele profissional ou seja ele acadêmico,
é você contextualizar, colocar essas informações de maneira sucinta. Tá bom? Excelente, Simone. É isso mesmo. E a gente Pode fala falar, sobre essa Dani. coisa de comunicação, né? Você falou aí sobre pensar na audience, né? Quem vai receber esse material. Isso é a mesma coisa quando a gente está no contexto presencial, né? Você pensa em quem é que está recebendo, qual é a função, qual é o objetivo, né? É claro que no dia a dia a gente faz muita coisa de uma maneira natural, né? Principalmente quando a gente está falando com alguém, mas de certa maneira a cabeça da gente pensa, né? Eu estou falando, eu estou fazendo uma Legal. apresentação, como é que eu organizo? Né? Eu estou falando com um aluno, eu vou falar com um familiar, e a mesma coisa quando a gente está pensando nos e-mails, e nesse caso nos e-mails profissionais, né? Vamos ver aí alguns e-mails, né? Alguns e-mails Deixa eu só aqui. falar uma coisa, Dani. Ah, A fala. pergunta da Rafaela é ótima. Olha aqui. O que eu devo usar quando eu for me referir à universidade ao invés de uma pessoa? Ótima pergunta. Quando Uhum, você não souber, zero problema. Você não tem como saber. Você pode escrever, por exemplo, Dear Sir / Madam, por exemplo. uhum. Tá? Ou vai ser um homem ou uma mulher, então a pessoa vai, ou Sir ou Madam. Pronto, vai atender todo mundo. Você, por exemplo, vamos supor, no nosso caso, que a gente escreve muito para diretores de admissão de universidade, muitas vezes a gente escreve assim, Dear Admission Officer, Para tá? função, Ou né? no consulado, Uhum, por exemplo, Dear Officer, porque a uhum. gente não sabe quem é a pessoa, não sabe o nome, não sabe se é homem ou mulher, então a gente coloca de uma maneira neutra. Mas se você usar Dear Sir or Madam, você vai colocar isso de uma maneira super educada e você vai ser respeitosa, não se preocupe, tá? Uhum. Ótimo, maravilha, ótima pergunta. É uma coisa que eu faço às vezes também aqui é começar com uma saudação também mais um pouco mais livre, fazer um greetings quando eu falo do escritório, né? Greetings from Recife, né, ou algo assim, porque faz um Quebra o início, né, gelo, né, depende do nível de Dani? formalidade, Aqui mas no Rio pode estar a chuva que foi, eu ponho assim, é ridículo, mas eu ponho. Greetings from Sunny Rio, exclamação. Lá tá mó neve, eu ponho Greetings from Sunny Rio. ninguém precisa saber, né? Vai saber, mas dá até uma É, coisa assim, simpática, no tom de, não, olha, eu aqui acho. tá bom, aqui tá ensolarado, vou mandar um solzinho para você. É um intuito simpático, eles gostam. Até porque Legal, legal. Eu não tem gosto essa coisa. também. É uma maneira formal, né, de você trazer um tom mais amigável, né? Eu acho que é interessante também. E aí a gente tem alguns e-mails aqui, gente, né? Não sei se vocês já mandaram e-mails assim, já receberam e-mails assim, né? Então, how professional are these emails, né? Qual vocês acham que aí é o mais profissional? O primeiro, o segundo, nenhum dos dois? Pronto, a Simone colocou aqui. O que é que vocês acham aí, ó? Vamos A gente responder até no já chat, né, colocou. Dani? Por favor, boa lembrança, Depois vamos Simone. colocar também uma quiz aqui, Dani, que tal? Daqui a pouquinho? Vamos, vamos. De nada, Natália, imagina. O Felipe falou que é um. Ele acha que o primeiro é mais formal, mais profissional. Nenhum dos dois, né? Algumas pessoas colocando aí. Pois é, gente. Pois é, nenhum dos dois está profissional. Eles podem até indicar o que querem, mais ou menos. O primeiro, pelo menos, diz quem é a pessoa, o primeiro nome, né? Mas esse tipo de e-mail, muitas vezes, é bem comum a gente ver, né? Eu acho que a Simone também partilha disso. Aqui a gente recebe muitos e-mails assim. Às vezes o e-mail tem uma pergunta, às vezes nem tem texto o e-mail. No subject já tem a pergunta, aí não tem nada escrito no e-mail. Ô, Dani, sabe o e-mail que a gente sempre recebe? Eu coordeno um programa Oportunidades Acadêmicas, estou sempre recebendo e-mail assim. Oi, Simone, tudo bem? Não sei que a pessoa mais já escreve. Oi, Simone, tudo bem? Então, como é que eu faço para conseguir aquela bolsa? Ou então, eu assisti aquela live que você fez e você falou daquela bolsa. Gente, que bolsa, que live, do que você está falando? Eu É, não sei nada. E aí eu também não sei o que te responder. Olha, muito exato. obrigada pelo seu e-mail. E aí, o que acaba acontecendo? A minha resposta, a sua pergunta foi uma pergunta genérica. A minha resposta para a sua pergunta vai ser tão genérica quanto a sua pergunta. Uhum, E a mesma coisa, exatamente. né? Então, você, E assim, sabe, acaba você tendo há uma perda do tempo do aluno, da pessoa que recebeu, né, esse e-mail. Às vezes, como aluno, por exemplo, você não vai receber a resposta adequada porque a pergunta ela não foi feita de uma maneira adequada, né? Então, além de passar uma imagem que não é a imagem que a gente quer passar, né, nesse tipo de contexto, né? Então, aqui, ó, a Juliana falou que o 2 está mais específico sobre a atividade, porque já diz coisas bem, né? Had a question about homework 4 and especially problem 6, nananã. Então, diz. Mas aí a gente colocou essa colinha do lado aqui, lembrando das coisas que a Simone falou antes,
e qual é mais ou menos um checklist que a gente faz quando faz um e-mail profissional. Então, begin with a greeting, né? A gente falou já aqui do Dear Sir, Madam, ou greetings, né? Good morning, e aqui, não, tá só a perguntinha lá, state who you are, né? A pessoa que recebe esse material, ele não sabe quem é que está de fato escrevendo, a não ser pelo nome no e-mail mesmo, mas não sabe, por exemplo, de que disciplina, de que curso, né, o aluno é, de qual, enfim, sobre o que seria. State your purpose, no caso dos dois, de certa maneira, fala um pouquinho desse propósito, mas pode ser melhorado, né? Add closing remarks, né? Ter alguma coisa de fechamento, né? Da ideia, a gente vai mostrar um exemplozinho aqui depois. E end with a closing, né? Que é aquela coisa, utilizar best regards, respectfully, ter um fechamento também, que esse é mais ou menos a estrutura de um e-mail profissional, né? No fim das contas, a informação principal vai ser talvez a informação que está dita aqui, mas por não colocar esses outros itens, a gente fica com a informação incompleta e vai ter respostas incompletas, além de gerar criar uma imagem que é uma imagem muito informal, uma imagem que está se querendo passar nesse novo contexto. Oi, Simone. Dani, o que eu queria falar é em relação ao segundo, né? O segundo exemplo que você tão bem colocou aqui. Observe quando você começa com letra minúscula. I had a question about homework for, e aí vai. E depois você repete de novo. I didn't understand, it was hard, so I didn't, again. Você não usou o pronome maiúsculo. Tem uma pontuação, né? A pontuação não existe. Pontuação. Você está falando como você está falando com um amigo no WhatsApp. Gente, se vocês vissem como eu escrevo errado no WhatsApp, eu escrevo muita coisa errada, com pressa, sem vírgula, sem cedilha, sem acento, mas eu estou falando com amigos, é uma coisa informal. Agora, quando você está fazendo um e-mail, isso não pode acontecer. O professor pode olhar e literalmente ignorar. Você tem que pensar o seguinte, quando você manda uma mensagem, você quer que a sua mensagem seja lida, quer que a sua mensagem seja ouvida, você quer bem comunicar. Quando você está se comunicando, você também está mostrando a sua imagem. Se essa imagem que você vai mostrar, o que seu professor vai pensar a seu respeito, né? Será que esse é um aluno cuidadoso? Será que é uma pessoa que eu posso dar um projeto para ele fazer, ele vai desenvolver bem? Não sei não, né? Então, cuidado com isso, tá, gente? Boa, Simone. Todos esses momentos que vocês têm de comunicação, né, de contato com os professores e outras pessoas na instituição também, são importantes, né? Porque a gente nunca sabe de onde vem algumas oportunidades, quando você vai aplicar para aquela bolsa interna, aquela vaga, né, de trabalho dentro do campus, né, ou para, enfim, um projeto de pesquisa. Então, vocês estão construindo, na verdade, uma imagem, né? Então, é muito importante prezar em cada contato que vocês fazem, cada oportunidade que vocês têm, tá bem? Vamos lá, então, para o próximo slide. E a gente vai mostrar um outro exemplo, né? E aí, esse e-mail, a pessoa que fez, no caso, esse e-mail, é uma pessoa que fez várias indicações aqui. Na verdade, eu até nem comentei isso, ó, muito importante comentar. A pessoa que mandou esse e-mail, ela mandou quando era aluna de uma universidade americana, mas ela é uma advisor de Education USA, que é a Ana Cine Cariello. A Ana, ela é advisor do Uruguai. E ela organizou uma orientação pre-departure super legal, e a gente utilizou, né, parte dessa apresentação e adaptou para a nossa orientação para embarque aqui do Brasil. Tá? Então, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho, vai sempre aparecer esse Ana Cine Cariello, então é uma forma também de agradecer, e a gente está usando alguns exemplos que ela trouxe para a gente. Tá? Então, aqui a gente tem esse outro modelo, né? Então, no subject, já claramente, ó, ela já coloca o nome dela, né? O foco, inclusive, no último nome, tá? Que é uma coisa que, nos Estados Unidos, vai ser bastante importante, né? Ela coloca o código da disciplina, indica qual é o homework ao qual ela está se referindo, e ela indica uma pergunta. E aí ela vem, Dear Professor Jones, com greeting, né? My name is Ana Cine Cariello, and I'm in your CS 133. Ela explica bem direitinho qual é a turma, qual é a aula que ela tá, qual é o course que ela tá? Então ela colocou esse state who you are, fica bem claro. Né? I was wondering if you would have time to meet before class next week to discuss homework 4. Qual é o purpose dessa comunicação? E ela continua, I have a question on problem 6. A informação em si é basicamente a mesma do anterior, né? Que é trazida nos e-mails anteriores, mas que a gente fica até sem entender direito o que é no anterior, e quando você olha aqui, você faz, eita, realmente eles estavam buscando explicar isso aqui. E finaliza com esse fechamento. Thank you, o nome, e ainda reforça lá qual é o curso, né? Qual é a disciplina que ela está fazendo. Então, é meio simples, curto, conciso, específico, todo certinho, ó, sem nada muito mirabolante, mas atendendo todos esses itens de um e-mail profissional. Isso é para a vida, tá, gente? Não é só para esse contexto de
universidade americana, é aqui para o Brasil também, é para todo tipo de contato que a gente tem nesse contexto mais profissional, mais formal, tá certo? Vamos lá, então, adiante. Aqui, a gente vai começar a falar, a gente falou, fez essa migração, né? A gente falou aí dessa etiqueta online, depois a gente migrou um pouquinho para esses e-mails profissionais, que é uma das formas quis aqui, estava querendo saber de vocês um pouquinho, e aí talvez alguns, quem participou dos outros dias, com certeza vai saber, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem um poll, será que a Vitória pode colocar para a gente? Pode. Então, onde é que a gente encontra, acho que vou deixar um tempo para vocês pensarem, onde é que a gente encontra informações sobre os homework assignments? Onde é que a gente encontra detalhes sobre como a gente deve fazer, como a gente vai submeter, onde será? Na verdade, temos uma outra perguntinha antes. Vamos fazer essa aqui, depois a gente acho que vai para outra. É qual o centro da universidade através do qual você pode ter ajuda na escrita das essays? Vamos para essa, depois a gente vai para a seguinte. Vou dar um tempinho para vocês preencherem, responderem. Vamos lá, gente, sem medo. Ok. Ok. Acho que a gente já tem uma boa visão, né? O que ganhou aqui, o Writing Center, que é, de fato, o centro que vocês devem procurar. As universidades americanas, elas vão ter vários centros de suporte aos alunos, de várias formas, e suporte em várias áreas, né? E o centro de suporte característico para dar uma ajuda para vocês, né, sobre a parte de writing, é o Writing Center. O Writing Center, ele vai não só dar o suporte mais individual, mas ele vai oferecer cursos, vai ter materiais para vocês poderem observar, né, e aprenderem mais sobre esse novo contexto. Né? É claro que tudo que a gente vai estar fazendo novo, né, em qualquer coisa da vida, a gente precisa aprender sobre, entender como funciona, para daí fazer bem direitinho. E o Writing Center, ele dá esse suporte. E hoje a ideia da gente é trazer algumas coisas que são, assim, bem relevantes e para dar esse start nessa preparação de vocês, caso vocês ainda não saibam. E caso saibam, podem até contribuir aqui no chat com a gente também. O Career Center é um centro também muito importante de suporte dentro da universidade, mas o Career Center vai estar mais focado em oportunidades relacionadas à carreira. Então, às vezes, vamos supor, você vai aplicar para algum estágio de verão, sei lá, alguma coisa assim, de repente o Career Center pode te ajudar a fazer um currículo, a escrever uma cover letter, né? Inclusive, eles têm alguns workshops também nessa área, então é um centro bem legal para vocês utilizarem como suporte, mas para a parte de escrita em si, seria mais o Writing Center mesmo, ok? Então, vamos lá. Nessa linha de Writing Support, voltando para o nosso slide. Na verdade, a gente tem o poll, né? Também tem um outro. Eu acho que eu vou terminar esse Writing Support aqui, depois a gente vai... temos já. Olha aí. Onde encontramos detalhes sobre os assignments a serem enviados? Será que é no Code of Conduct, é no Syllabus, é no Message Board ou é no e-mail? Eu não falei disso hoje, tá? Estava segurando a informação por causa dessa pergunta. Mas quem estava aqui com a gente nos outros dias sabe. Vamos lá, sem medo. Preenchendo. Aqui, esse aí está mais difícil. Eu já vejo um mix de respostas. Ok. Vamos lá, gente. Mais um segundinho. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem. Então, ó, a resposta certa é, vamos ver qual foi a campeã aqui, se bate com a resposta certa, é o Syllabus. Syllabus, com 42% aqui, foi a resposta campeã, mas a gente teve um mix aqui de algumas outras áreas, tá? O Syllabus é realmente esse espaço
que aí normalmente você recebe até antes de começar uma determinada disciplina, mas com certeza no início das disciplinas, né, de cada curso, né, a gente fala disciplina, né, mas lembra que é curso nos Estados Unidos, o syllabus ele vai dizer tudo o que você precisa fazer. Vai dizer o que é que você precisa ler, como você deve ler, o que é que você tem que submeter, quando você vai submeter, como você vai submeter, tudo. Você realmente vai utilizar o syllabus sempre, tem que sempre refer to the syllabus, então volta para ele, analisa, checa. Lembra que a gente falou sobre a dica de attempt to find your own answer? Então, na dúvida, eu mando como mesmo, ao invés de perguntar, vai lá para o syllabus, que com certeza ele vai dizer como deve ser mandado e tudo. E aí, a gente tem outros pontos, outros itens aqui que receberam algumas respostas, né? Um message board seria aquela coisa mais informal. Hoje em dia, a gente tem talvez alguns message boards online, podem ser utilizados também, mas a forma oficial de realmente eu colocar essas informações, organizar essas informações, seria o syllabus. O Code of Conduct, só para a gente voltar um pouquinho, é onde você vai ter o código de conduta, as regras da universidade. Pode mencionar algumas coisas relacionadas a esse envio de homework, mas não é o documento adequado. Ele vai ser um grande material para falar sobre todas as regras, tá? E o e-mail, eventualmente, pode ser que você receba informações por e-mail específicas, mas o local mais adequado é o syllabus. Sempre lembra, o syllabus, vive com ele, se agarra nele e não espera receber informações o tempo todo do que é que você deve fazer. Isso é algo que é comum, às vezes, no Brasil, né? A gente sempre receber informações sobre o que é que a gente deve fazer, qual é o próximo passo e tudo, enquanto que o syllabus, nesse caso, nesse novo cenário, ele vai indicar já tudo o que vocês precisam fazer, então vocês devem refer to it, ok? E aí, voltando para o nosso slide sobre writing support. Tem as essays, a gente vai falar sobre tipos de essays, sobre homework assignments, e aí nesse slide especificamente, eu queria falar para vocês sobre a citation, né, sobre citar. Então, ontem a gente falou um pouquinho sobre plágio, por exemplo, né, plágio é algo muito importante nos Estados Unidos, né, então a questão da propriedade intelectual, o trabalho que você escreve é algo que você produziu, é algo seu, né, então você não pode simplesmente pegar uma ideia de uma outra pessoa, ou até mesmo de um trabalho, de um livro, e colocar como se fosse uma ideia sua. E quando a gente não cita de onde a gente está tirando determinado material, é exatamente o que acontece. É como se você estivesse roubando o material, né, intelectual e colocando como se fosse um material seu, mesmo que não tenha sido consciente, mesmo que você não tenha agido de má fé. Tá? Isso, na prática, não importa muito. O mais importante é que você sempre verifique essas questões para garantir que você não vai estar colocando ideias de outras pessoas sem ser suas próprias ideias no trabalho. Tá? Também não precisa ficar numa noia muito grande, assim, quanto a isso, de, ai meu Deus, e agora? Será que eu estou pegando isso de alguém? O mais importante tenta sempre colocar com suas próprias palavras e se buscou em algum lugar, sempre fazer referência. E aqui a gente colocou as 3 principais formas de você fazer referência, de você citar trabalhos nos Estados Unidos, tá? Que são mais ou menos correspondentes à ABNT aqui para o Brasil, que são MLA, ABA e Chicago. E normalmente no syllabus, o professor da disciplina vai indicar qual é o tipo de citação que ele quer. Não só a citação, mas assim como ele quer que o trabalho fique organizado. Então, do mesmo jeito que a ABNT no Brasil, ela trabalha com a questão de imagens, de fonte, né, de estruturação no trabalho acadêmico, nos Estados Unidos, vocês vão ter esses 3, né? O MLA, APA e Chicago, tem alguns outros também, esses são os mais utilizados, tá? E essa informação ela vai estar no syllabus também. Dani, mas e agora? Como é que eu aprendo sobre isso? Eu não sei nada, nunca tinha ouvido falar, ou eu sei pouco, como é que eu, né? Enfim, não se desespera. A universidade normalmente dá muito suporte quanto a isso, e você também pode buscar, na verdade, o mais importante é, se você não tem, não sabe, vai atrás da informação, busca essa informação, e esse site que está aí, esse link de Purdue, é de um Writing Lab de Purdue, acho que é um Online Writing Lab, e lá eles têm várias informações já sobre esses 3 tipos de citações, tá? Esse aqui, então vocês podem já anotar, acho que a gente pode até pegar ele da apresentação e colocar talvez no chat, tá? Mas vocês já podem fotografar e tal, e é bem legal o material que eles oferecem lá, tá bem? Vamos lá então, vamos seguindo adiante. E aí, essays, né? Essays, né? Vocês vão ter muitos trabalhos, né, para fazer, e diferentes tipos de essays, tá bem importante entender qual é o tipo de essay que você vai submeter, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Então, não importa para qual tipo de programa, onde você vai estar nos Estados Unidos, sempre você vai precisar submeter várias essays, tá? É a forma que você vai ter de demonstrar que você está aprendendo, que você está processando essa informação, né? Todo esse conhecimento, desculpa, que vocês estão adquirindo nessa nova jornada de vocês. E aí, cada professor, no caso, vai ter regras específicas, né? Olha aí, temos aí um poll.
Para você que já foi aceito, quantas redações teve que fazer? Vocês já estão aí bem acostumados com essays? É uma coisa nova ainda? Eles vão se acostumar, não, se ainda não estão. Olha, muita gente para mais de 4. Acho que aí o foco é para quem foi aceito, né? Então, a grande maioria é mais de 4. Né? Normalmente, desde o processo de admissão, vocês vão escrever muitas essays, e pós-processo de admissão, a gente acha que está mais tranquilo, mas agora que a maravilha começa, né? Então, são muitas essays que vocês vão precisar fazer, muitos trabalhos, né? Nos Estados Unidos, o modelo, né, de avaliação ele é muito baseado nessas essays, nesses trabalhos. Isso vai estar descrito também lá no syllabus, tá? Então, no syllabus vocês vão encontrar também que tipo de essay deve ser feita, né, como você deve fazer, como a sua nota, como você vai ser graded, né, como essa essay ela vai ser pontuada. Então, tudo isso vocês encontram lá. Tá? E é muito importante também aqui reforçar a importância de vocês cuidarem do tempo de vocês. Afinal de contas, a gente falou sobre essa questão desse contexto online, e isso torna, eu acho, talvez um pouco mais difícil até do que quando a gente está no contexto presencial, em que as esferas da vida da gente, elas estão mais compartimentadas, elas acontecem em lugares diferentes. Agora, tudo acontece no contexto online, e é muito importante que você tenha tempo para essas várias esferas da vida, e em especial para essa esfera que vocês estão iniciando agora, que é estudar na Universidade Americana, né? E se acostumar, né? Se adaptar a esse novo formato. Então, muito importante não procrastinar, tá? Garantir que vocês estão fazendo a coisa em tempo. Os deadlines são sempre mais próximos do que a gente imagina. Sempre a gente acha, tenho tempo. Não tem. Começa logo, senão já ele chega, não vai dar tempo. E também até para que vocês possam fazer uso de recursos de suporte, especialmente nesse começo. Vamos supor que você vai fazer uma essa e você não sabe bem como você vai fazer. Se você antecipa, já começa a produzir, antecipa quais são os problemas que você vai ter, vai sentindo isso, você pode buscar o Writing Center, buscar outras dicas com outros alunos, pode também aproveitar as office hours. Ontem a gente falou sobre as office hours, esses horários que os professores de cada curso vão disponibilizar para que você possa tirar dúvidas, conversar sobre a disciplina. Então, esse é o espaço para você fazer isso. Mas se a gente deixa para a última hora, não tem mais esse tempo de ir atrás do suporte. Né? As pessoas, elas não vão. Se você tem 2 dias para submeter o material, às vezes você manda um e-mail e fica desesperado que a pessoa não respondeu na hora aquele e-mail. Né? Mas, na verdade, existe um tempo para que as respostas elas apareçam e é importante que esse tempo ele seja dado na sua organização. Então, cuidem bem disso, porque é fácil a gente, né, essas coisas virarem uma bola de neve. Isso em todos os âmbitos da vida e nesse processo mais ainda, nesse tempo que a gente está vivendo mais ainda, tá certo? Seguir essas regras, né, de fonte, de tamanho da fonte, margens, espaçamentos, tudo isso vai estar nas orientações relacionadas à forma de você citação, à forma de submeter esses trabalhos acadêmicos. E sempre pense sobre a citação, fazer essa citação, tá certo? A gente vai mostrar para vocês já um material que algumas universidades utilizam, né? Só para vocês terem uma visão mais ou menos de como funciona. Mas o mais importante, eu acho que é essa honestidade intelectual, tá? Não é algo para vocês ficarem desesperados, mas saber que para os Estados Unidos isso é algo muito sério, essa questão do plágio, de não fazer as citações, e então é importante encarar com seriedade, mas também o mais importante é você ter isso em mente e cuidar para que, se você pegou essa informação de algum outro lugar, garantir que essa informação ela está citada e, dentro do possível, sempre utilizar suas próprias palavras, fazer as suas próprias reflexões, tá? E uma outra coisa aqui que eu ia colocar, ó, você não pode utilizar a mesma essay para 2 cursos diferentes, mesmo que você tenha escrito aquilo ali, mas você vai precisar fazer 2 essays diferentes, mesmo que você faça um sumário, algumas coisas você precisa citar, tá? Precisa fazer sempre a referência àquilo que você está fazendo o sumário, tá? E sempre tenha certeza de que a maioria do que você está escrevendo é material seu, tá? Esse processo é muito importante, esse processamento da informação. Vamos adiante. Então, aqui... E aí, eu acho que a gente tem agora um material que eu queria mostrar para vocês que fala, que é de esse aqui, sobre Writing in Your Own Words. Esse aqui é mais ou menos um programinha, né, como vai aparecer num programinha, que é justamente para verificação de originalidade, a questão de plágio, que muitas universidades utilizam. Esse aqui é o Turnitin, tá? E algumas universidades vão utilizar, ó, e ele marca, tá vendo, o quanto está sendo. Ele vai atrás de várias fontes no mundo inteiro e ele vai marcar quão original é o seu material, tá? Então, muitos professores utilizam isso. É claro que
não é isso aqui isoladamente, tem outras análises também, mas pelo menos dão uma ideia para os professores de quão original é aquele teu trabalho, o que é que foi citado ou não, tá? Então, não é para desesperar vocês, mas só mostrar que esse tipo de recurso ele existe, então a gente tem que cuidar bem. Normalmente é um recurso dos professores, mas por vezes as universidades podem disponibilizar para os alunos também. E só para vocês terem uma ideia, né, quando vocês estão fazendo uma essay, uma essay onde se pede muito mais informações de vocês, né, sobre com as suas próprias palavras, esse tipo de coisa, seria legal ficar em torno de 20% de material copiado, tá? Sempre citado, tá? Mas 20% mais ou menos de material que foi tirado de outros lugares e que está citado no texto. E quando a gente pensa num texto de pesquisa, né, algum material já de pesquisa, onde você precisa referenciar várias outras vozes, né, relativas àquele tema, normalmente é esperado em torno de 40% de cópia de outros materiais, novamente, sempre sendo citados, tá bom? Só para ilustrar um pouquinho para vocês. Vocês conheciam esse tipo de aplicativo, né, de sistema? Comentem aqui no chat box. Então, olha aí, então aí outras coisas, alguns alunos já indicando que usam, muito legal. Então é bem bom, porque às vezes a gente pode até achar que aquela ideia é bem nossa. Então, é também importante para o nosso check de originalidade, para ir aprendendo sobre outras fontes. Exatamente, Mara, aqui no Brasil também utilizam, tem outros recursos. Então, é só para vocês terem essa visão de que existem formas de analisar essa originalidade, então tomar muito cuidado, né? No passado a gente ainda, alguns alunos podiam achar que não tem como encontrar, não tem como fazer, hoje tem muitas formas de analisar isso, então é sempre ser bem honesto, né? Do ponto de vista intelectual e em outros também quanto a isso, tá? Então, ó, aqui fala um pouquinho sobre types of essays, só para vocês terem uma visão de que tipos de essays, a gente fala tanto sobre isso, né? Aqui, quando a gente fala no Brasil, a gente usa muitos tipos de essay também, sei lá, dissertativo, tem outros tipos, mas nos Estados Unidos vocês também vão ter esses outros tipos, diferentes tipos de essays. Então, a gente vai ter as expository essays, né, onde você vai analyze evidence and expose an idea. Esse é o modelo mais comum de você trabalhar, tá certo? E tem outros, a descriptive essay, que você vai trabalhar com uma descrição mais detalhada, a narrative essay, que aí tem uma linha mais de creative non-fiction, tá? Mas tem uma forma diferente de você escrever. Argumentative essays, que é mais persuasivo, você vai trabalhar mais com elementos de persuasão, argumentos, tal. E as research or scientific essays, tá? Que aí também são essas que eu comentei, que você vai estar fazendo muito mais referências a outros trabalhos. A mais comum vai ser essas essays, expository essays, e esse é aquele modelo que lembra um pouco o nosso modelo, o modelo que vocês fizeram para aplicação, aquele modelo de 5 parágrafos, aquele modelo que você tem introdução, desenvolvimento, conclusão, na introdução fazer a tese, colocar a tua ideia principal e trabalhar argumentos que dão suporte a essa tese. Tá? Então, esse é o modelo mais comum que vocês vão encontrar nas solicitações, né, os assignments que vocês vão precisar fazer das universidades americanas, mas todos os outros podem aparecer também. Então, caso apareça, você queira saber mais, busca lá o Writing Center ou outras formas de você aprender sobre isso, tá certo? Então, keep calm, write your essay, maravilhosa. Oi, Simone, você quer comentar algo? Não, eu ia falar para a gente colocar, porque assim, esse assunto é muito bacana realmente, Dani. E acho que é importante isso tudo que você falou, os alunos saberem que eles têm um departamento inteiro que pode ajudá-los, né? Então, quando a gente muda para um outro país, óbvio que o nosso desenvolvimento, nossas habilidades linguísticas, elas não estão tão afiadas, mas que eles podem contar com pessoas, com um departamento que vai poder ajudar. Eu ia falar para a gente colocar uma enquete. Vamos lá. Vamos ver qual será a próxima enquete. Em qual região dos Estados Unidos fica a universidade para a qual você foi aprovado? Vocês sabem geograficamente qual é a região? Vamos lá, pensem aí direitinho, pensa no mapa dos Estados Unidos. Bem. Estão pensativos. Vamos lá. Deixar mais um tempinho. Aí.
Ok. Vamos lá, última chance. Botem aí. Se vocês não sabem qual região fica, aproveitem para verificar essa informação, né? E descobrirem aí se é do South, Mid-Atlantic, Midwest, New England, Southwest ou West, tá? Ok. Então, de acordo com o nosso poll, Simone, você quer ler aí quais foram as nossas respostas? Quem foi o nosso, Claro. para onde a maioria dos alunos está indo? Com certeza, em primeiro lugar, Midwest na frente, 40 pessoas, 40%, desculpa, Uhum. votaram no Midwest. Depois empatado, South and Mid-Atlantic. Depois em terceiro lugar, também empatado, New England e Southwest. E ninguém, Tá vendo? 0%. Ninguém indo para Califórnia, né? É, Pois é. Mas legal, o Midwest, curiosamente, não é, quando a gente vê pesquisas, né, e tudo com relação à maioria dos alunos onde estão localizados, não é o Midwest. Olha aqui, a gente está indo, né, com a nova perspectiva, que é aquela região ali mais central dos Estados Unidos, tá? Uma região maravilhosa, super acolhedora, né? Cada região tem algo bem especial. Muito legal. Ótimo, gente. E aí, a gente vai estar finalizando agora essa parte das essays e a gente vai seguir para a parte de Organizing Your Trip. Mas antes de finalizar essa parte, a gente preparou aqui para vocês, com a ajuda da Ana Cinicarello, maravilhosa, que eu já falei para vocês, uma lista de alguns cursos que vocês podem fazer, gratuitos, que estão disponíveis no Coursera, sobre escrita de essays. Então, fica a dica desses cursos, vale print aqui, vocês vão ter esse material também, né, na gravação do YouTube. E aproveitem, né, de repente, um tempo que vocês podem ter extra e tal, antes de iniciar as aulas, para se prepararem ainda mais para isso, que vai ser tão importante para vocês, mais ainda nesse momento que a gente está vivendo, tá bem? Ok. Então, agora a gente vai seguir para a parte de organização da viagem, né? E a gente sabe, né, que muitos de vocês, na verdade, praticamente todos vocês, né, não vão estar viajando agora, né? A gente está num contexto muito diferente, né, muito especial. Então, a gente sabe que essa orientação para embarque também ela é bem especial. É uma orientação para embarque, especial Covid-19, né? E a gente sabe que vocês devem começar as aulas online, já que várias as universidades nos Estados Unidos, muitas delas vão estar com a operação 100% online, algumas híbridas, né? Então, é um processo, todos nós estamos aprendendo, né, com isso. Mas aí é importante, né? Isso é uma lição para a vida, né? When life gives you lemons, make lemonade, né? É isso, né? A gente tem esse cenário, não tem como a gente mudar isso, né? Eu lembro muito que uma coisa que foi transformadora na minha vida foi quando eu aprendi a diferença de situação e problema, né? Problema é uma coisa que você tem um impacto, você tem um problema, você pode resolver. Todo problema ele tem solução. Mas situação é quando não tem solução, não existe o que fazer. É uma situação e o que você pode fazer é reagir àquela situação. Você pode reagir de diferentes maneiras, é uma escolha sua, né? Mas em geral, se você pode reagir positivamente, né, aprender com aquele alívio, o que você pode fazer da melhor maneira, né, a gente consegue resultados melhores para vários âmbitos, acadêmico, pessoal, emocional, né? Então, temos aqui vários lemons na nossa vida no momento. Um deles, né, com as restrições de viagens, né, e toda a pandemia, todo esse contexto de quarentena. Mas aí vamos fazer a nossa limonada, né? Então, antes de viajar, vocês vão se preparar para a viagem, que vai acontecer um pouco depois. E aí vocês vão ter um tempo adicional para fazer algumas coisas, tanto de preparação para a viagem, como preparação para iniciar os estudos, como preparação da sua rotina, né? E preparação também da sua vida, né? Das coisas que você precisa organizar. Então, antes de você viajar, algumas das coisas aqui, um checklist de coisas que vocês devem se programar para fazer. E aí vai ter um tempinho maior para fazer isso. Medications, tá? Então, se vocês tomam alguma... É sempre legal você programar para levar uma farmacinha. Quando for o momento de viajar, assim, levar uns remédios que vocês usam normalmente. E se for um remédio mais especial e tudo, ter certeza que vocês têm a prescrição médica e traduzir. Eu acho que a Simone, você quer falar alguma coisa? Acho que está no mudo. A gente Pode esqueci de falar, ligar. por favor. Remédio de uso contínuo, tipo, por exemplo, remédio para tiroide. Outra coisa que eu acho que assim, vale a pena, Diabetes. né? Sempre aconselho. Sabe, não se deve tomar antibiótico sem receita, por razões óbvias, mas outros remédios que não sejam antibiótico, eu acho que vale super a pena levar, como, por exemplo, remédio para tiroide, como eu falei. Remédio para dor de ouvido também, eu acho que vale a pena levar. Por exemplo, meu filho, quando foi, eu levei antibiótico. Ele levou vários antibióticos na mala. Por quê? Porque era aquele antibiótico que vende, na época vendia sem receita, hoje em dia é com receita. Amoxicilina, esses antibióticos super comuns para quando você tem dor de garganta, dor de ouvido. Hoje em dia é tudo com receita, mas não era. Então ele levou uma boa quantidade. Uhum. E é importante, assim, coisas que a gente sabe que no dia a dia da gente é aí para cada pessoa, né? Que a gente usa,
que assim, quando eu tenho esse tipo de coisa, normalmente eu uso tal remédio. E você já sabe que vai ter uma reação boa aquele remédio. Já é às vezes não é nem um uso contínuo, mas é algo que ajuda você numa determinada situação, né? Então, é legal levar, porque o acesso justamente a medicamentos, ele não vai ser tão fácil como aqui no Brasil. Então, tem alguns medicamentos que aqui a gente compra, por exemplo, sem receita, e quando você está fora do Brasil, no caso dos Estados Unidos, você não vai comprar sem receita. Né? E esse acesso à receita é algo complicado também. Então, é legal se programar para levar. E no caso desses medicamentos de uso contínuo, que vocês vão levar uma quantidade maior, se organizar para ter as requisições, né? As prescrições médicas e traduzir essas prescrições. Somente para explicar, inclusive, quando vocês estiverem entrando nos Estados Unidos e aquele medicamento é necessário, tá? Eye tests, fazer exame de vista, né? Nos Estados Unidos também, a questão do seguro-saúde, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, o seguro-saúde ele é muito para questões emergenciais, para algo assim, você sentiu uma dor, você está com um problema, alguma coisa, você vai utilizar um seguro-saúde. Mas ele não é para usar como aqui no Brasil a gente às vezes usa um plano de saúde, de você fazer um check-up, eu queria fazer um exame de vista, sem ter nenhuma queixa específica. Então, é importante você fazer uma checagem para ver se você precisa, por exemplo, mudar os seus óculos, se você usa óculos, tal. Tá? Então, ter esse tipo de cuidado para que você esteja pronto, né, tudo direitinho nesse ponto de vista aí de saúde. Dentista também, se vocês puderem fazer um check-up geral, é bem importante. Em geral, os planos de saúde, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles não cobrem a parte dentária, né? Então, é bem importante fazer esse check-up e tratamento dentário é algo muito caro, a gente sabe. Então, é importante garantir que está tudo certinho para que vocês não tenham problema. Tentem evitar, né, esses problemas, tá certo? Olha aí, a Erika dando algumas dicas aqui, né? E aí tem realmente alguns medicamentos que você vai poder ter acesso e tudo, mas grande parte dos medicamentos que às vezes a gente tem acesso aqui no Brasil, vocês não vão ter, ou podem não ter lá. Então é sempre bom ter algumas coisas assim, mais importantes para você, né? Que você já sabe como funciona, tá certo? Vamos falar um general check-up. Esse é um geralzão, que aí envolve também esses outros de cima. Então, assim, quais são algumas coisas que vocês podem fazer para garantir? Então, faz aquele exame de sangue, se organiza, vê que se estão todas as taxas ok. E aí, cuida da saúde nesse tempo, não só nos exames e no cuidado médico, mas como um todo. Cuidar da alimentação, praticar exercício físico, sabe? Vocês vão estar numa situação que é uma situação bem especial, que é de iniciar uma nova jornada aqui no Brasil, fazer essa transição, né, toda no contexto online. Então, isso gera muitas coisas positivas, gera também um estresse, pode gerar um estresse. Então, é importante cuidar da saúde para garantir que vocês vão estar bem nesse processo, nessa jornada. Vacinas também é super relevante, tá? Então, verifiquem se vocês estão com as vacinas todas em dia, né? Se não estiverem, sigam para fazer as vacinas. Algumas vacinas exigem um tempo entre uma e outra, então aproveitem esse tempo extra que vocês vão ter para fazer isso, porque também, para fazer isso nos Estados Unidos, vai ser bem mais caro, tá? Uma outra dica que a gente dá é de procuração pública, né? Então, deixar uma procuração é sempre legal para alguém que pode resolver coisas em seu nome enquanto você estiver fora. Né? Alguém que você confia muito, algum familiar, algum amigo muito próximo, né? Que pode resolver algumas questões que às vezes podem ser bem importantes e não podem ser resolvidas à distância. Tá? Terminar contratos aqui no Brasil para que isso não gere nenhum custo extra para você, né? Com relação à energia, água, internet, contas no banco, né? Também se organizar do ponto de vista financeiro, né? Então, vocês vão ter esse tempo a mais aí também. Então, se organiza para poder talvez juntar uma grana maior, né? Para poder levar como uma reserva quando vocês forem para os Estados Unidos. Já verificar também essa questão financeira, qual vai ser a melhor maneira de ter acesso a finanças, né? Na verdade, a essa parte, a dinheiro mesmo, né? E tudo, quando vocês estiverem nos Estados Unidos, né? Cartão de crédito, como é que isso vai funcionar, tá? Essas informações mais específicas da viagem, a gente pretende retomar uma outra orientação focada em aspectos bem de viagem mesmo. Aqui eu estou só dando uma geral de coisas que vocês podem se organizar antes, né, podem organizar antes da ida, para vocês aproveitarem esse tempo. Mas aí a ideia é a gente pincelar esses pontos que são bem específicos de viagem e a gente retomar numa outra orientação para embarque daqui a algum tempo, quando a gente tiver um novo cenário, tá? Quanto às viagens. Aí passaporte, verificar qual é a validade do seu passaporte, se está adequada. A questão dos vistos, né, sobre o visto de estudante. Aqui eu reforcei um dos links que foi colocado na apresentação do dia 1. Vocês podem referenciar, fazer referência a essa avaliação, essa apresentação para ver todos os links que são disponibilizados. E aí esse é o link de informações de news da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então é sempre importante verificar lá para informações oficiais, tá? E aqui tem uma pergunta do Pedro Teodoro. É possível abrir conta bancária lá sem o Social Security Number? Em geral, você vai precisar do Social Security Number, mas é algo também que você pode obter, no caso, não só para isso, mas às vezes você vai trabalhar dentro do campus, por exemplo, você vai precisar,
E aí, normalmente, as universidades, elas dão orientações de como você faz para obter essa numeração, tá? Esse número que é tão importante e tão individual. Assim, aqui no Brasil, a gente usa o CPF, né, por exemplo, e o CPF, às vezes, para várias coisas é pedido. Nos Estados Unidos, o Social Security Number, ele é algo bem particular, que ninguém vai pedir o seu Social Security Number, além de para coisas muito, muito específicas, tá? E aí, a gente tem a questão do Health Insurance. Eu queria seguir para o slide seguinte, né? Eu coloquei aquilo before your travel, porque é algo que vocês vão precisar organizar antes da viagem. Tá? O seguro-saúde sempre ele é comprado, ele é adquirido antes de vocês viajarem. Normalmente, a própria universidade vai recomendar, talvez um seguro-saúde, alguma empresa, algo, mas vocês têm autonomia para poder escolherem aquele que são mais adequados para vocês. Mas é muito importante ter em mente que atendimento médico nos Estados Unidos é bastante caro, não existe um atendimento médico gratuito, universal. Então, vocês precisam ter um seguro-saúde para ter acesso ao atendimento médico, em especial em casos mais graves. A gente não quer que, de forma alguma, vocês passem por isso, mas, infelizmente, a gente precisa estar preparado para isso, porque quando vem uma emergência, a gente tem que estar preparado para poder reagir. Tá? Esse link que foi colocado aqui, ele é um link bem interessante, é um videozinho. Eu não vou passar ele aqui por causa do tempo, mas é um vídeo que eu recomendo muito que vocês assistam, que fala justamente sobre esse sistema médico nos Estados Unidos. Ele vai falar sobre os diferentes tipos de instituições, o que é uma emergency room, para quando você vai no emergency room. No Brasil é comum as pessoas irem para emergência para qualquer coisa. Nos Estados Unidos, não. Você vai para emergência quando, em último caso, tá? Quando realmente você precisa de tratamento emergencial para algo mais grave, tudo. Em outros momentos, você vai utilizar outros tipos de estruturas, aí, outros tipos de centros dentro do sistema de saúde. Tá? Então, vale super a pena assistir a esse vídeo. E aí tem algumas dicas que eu queria dar para vocês sobre seguro-saúde também. Então, tem a questão do Private Insurance Plan, que é o que eu falei, vocês precisam ter um seguro-saúde, tá? Tome bastante cuidado, veja uma cobertura que seja adequada para realmente fatos extraordinários, né, que podem acontecer. Tenha em mente que nos Estados Unidos, quando vocês, o uso do seguro-saúde, ele sempre vai ter também uma parte que o aluno paga, que é um cost share. Então, sempre que você utilizar, fizer uso do seguro-saúde, você vai ter algo que você vai pagar. E dependendo do seguro, esse valor pode variar. Tá? Então, alguns nomezinhos. Obrigada, Juliana, por colocar o link. Tem alguns nomezinhos que você deve ter em mente. Co-pays, co-insurance, deductible. Essas são algumas palavras que se referem a esse cost share, a essa participação do aluno, do usuário, em relação ao uso do seguro-saúde. Tá? Dica 3, stay out of ER. Oi, Simone, por favor. Eu posso falar uma coisa de remédio que eu queria falar? Fala, por favor. Uma sugestão que eu dou bem prática é o seguinte, pessoal que faz, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo, então eu tomo Puran, né, um remédio super comum para a tireoide, muita gente toma. O que eu sugiro fazer? Você levar numa quantidade. Então tá, lá, aliás, nos Estados Unidos, remédios para tireoide, para quem faz esse uso, é uma boa dica. Eles têm um valor bem alto, tá, gente? Então, o ideal é você comprar aqui e levar para lá. Então, o que eu sugiro? Sei lá, vou ficar lá 6 meses, não vou voltar para o Brasil durante 6 meses, eu não vou voltar o ano todo. Compra remédio, pede na farmácia, vê a data de validade, coloca tudo na sua mala, põe num saquinho. A Dani vai falar sobre você fazer um check-up antes de você ir para os Estados Unidos. Pega uma receita com seu médico daqui do Brasil, coloca esses remédios num zip, num saquinho de ziplock, coloca a sua receitinha ali dentro e leva isso na sua mala despachada, sabe? Coloca os remédios e coloca a receita. Pode até tirar o remédio da caixa, deixa as cartelas, deixa ali uma receita, uma bula, né? Uma bula, e coloca a receita do médico. Não precisa traduzir a bula, não, tá? Eu estou falando de remédios que não são remédios tarja preta, nada disso. Uhum. Então, eu acho que isso é importante fazer, colocar na mala. Ótimo, Simone. Ótimo. Não, tomar esses cuidados, né? Coisas que a gente se conhece, né? E sabe muito do que a gente vai precisar, além de ser uma grande economia, né? E o fato de você não ter o acesso da mesma forma como a gente tem, como se tem aqui no Brasil, tá? Eu estava falando do Stay Out of ER e eu vi o comentário do nosso advisor, o Jefferson, que fica em Brasília. Ele botou, para emergência é bem isso, tá? Você não vai para emergência. As pessoas te levam para emergência, tá? Se você tá bem para, enfim, ir até a emergência, normalmente é porque você não deve ir para emergência, deve ir para um outro lugar, tá? Que não seja ER, tá bem? E o On-Campus Clinic, normalmente dentro desse conjunto de serviços de suporte que as universidades oferecem, vai ter uma clinic, né? Dentro da universidade, e normalmente é o primeiro lugar onde você inicia o starting point, né? Onde você vai primeiramente para ter algum tipo de orientação e, se necessário, vai seguir para outras possibilidades. E muitas vezes
na maioria das vezes é serviço até gratuito. Então, observar isso também, e também pode ser necessário utilizar o teu seguro-saúde para isso. Já a pessoa colocou aqui também. A receita é importante também para justificar a quantidade de remédios que você está levando. Exato. Você vai se programar por um tempo mais longo, né? Fica esquisito aquele monte de remédio que você está levando, e aí ali fica justificado qual é a dose que você toma, né? E por quanto tempo você está se organizando com aquela medicação. Boa. Vamos lá, vamos seguir adiante, seguindo nas nossas últimas dicas de viagem. Vamos lá. Então, aí, aqui eu vou dar uma passada bem rápida, gente. Esse aqui é o ponto mesmo de quando vocês forem viajar e depois da viagem, tá bem? Então, eu vou só ler rapidinho, mas como eu falei, isso aqui a gente pretende retomar numa outra orientação, vocês vão estar convidados para participar, para a gente falar bem detalhadamente sobre isso. Então, se cuidar da questão de money and expenses, essa coisa de como é que vocês vão levar dinheiro, vai usar cartão de crédito, não vai, nananã, né? A questão de abrir conta em banco lá, utilizar um banco daqui. Então, esses pontos que vocês podem já ir pesquisando de agora. A chegada nos Estados Unidos, na verdade, saiu como US, na verdade, Arrive in the US, né? Então, o I-94 é um formulário que no passado era no papel e agora, na verdade, você faz uma verificação online só para indicar que vocês chegaram nos Estados Unidos, tá? Estou vendo aqui a Ludmila fez um comentário de checar os hospitais conveniados com seguro-saúde. Ótimo, até porque muitas vezes a gente pode achar que determinado lugar é conveniado e seguir e não ser, então isso pode gerar, né, um custo absurdo, e mais até eu diria até do que checar os hospitais é checar como o seu plano funciona, né? Porque tem alguns planos também que você precisa ligar para o plano antes para saber para onde você deve ir, tá? Então é bem importante verificar exatamente, ler lá a pólice com cuidado para ter certeza de como o seu plano funciona e sempre fazer isso quando você está bem, de boa, não fazer isso quando você está numa emergência porque não vai funcionar, tá certo? Voltando aqui para essa coisa da viagem, sobre transporte, então como vai ser essa coisa da viagem para os Estados Unidos, transporte quando você chega lá para chegar na universidade, transporte também durante o programa, né, que você está realizando dentro do campus, então observar essas questões. Housing também é algo que você vê antes de ir, mas também vai perdurar aí durante toda a sua vivência nos Estados Unidos, que é se você vai ficar num dormitório, se vai alugar um apartamento, se vai ficar com uma casa de família, ver quais são as políticas da universidade também quanto a isso, quanto a alunos de primeiro ano, né, alunos de pós-graduação, enfim, analisar tudo isso. Checar sobre comunicação nos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem muita flexibilidade com essa coisa da comunicação, né, com a internet e outras formas, então, mas cuidar para que vocês vão ter meios eficientes e ótimos de se comunicarem com sua família e amigos, tá bem? Employment and taxes, tá? Paying taxes. Nos Estados Unidos é muito importante, isso para qualquer, na verdade, experiência, vocês seguirem as regras específicas para employment sob o visto de estudante, né? Que é o de intercambista, que é o visto que vocês não estão indo. Então, observar quais são as regras específicas, tá? Mas, normalmente, você pode trabalhar até 20 horas dentro do campus, durante o ano letivo e durante o verão, né? Você pode chegar a esse número até 40 horas de trabalho dentro do campus. Então, tem algumas regras bem específicas sobre trabalho, e aí vocês devem ficar de olho nisso e utilizar também os recursos da universidade nesse sentido. E sobre paying taxes, a gente queria já colocar para vocês a informação de que nos Estados Unidos, vocês estando lá, né, morando lá, vocês precisam submeter a declaração de imposto de renda, tá bem? Então, tenham isso em mente, vocês vão ter mais detalhes sobre como fazer isso na nossa sessão, nos Estados Unidos também, eles têm várias sessões sobre como preencher os formulários e tudo, mas a gente queria já levantar isso para vocês, para que vocês possam, fiquem ligados, que vocês precisam declarar imposto de renda estando lá, tá certo? Tem um jeito de fazer, tudo direitinho e vai dar certo, ok? Vamos lá, então. Como eu falei, a gente retoma isso aí num outro momento, tá? Mas agora foi mais rapidinho. E aí, para a gente finalizar essa parte da apresentação e seguir para uma mensagem final, aí são algumas dicas, tá, gente? Então, eu comecei falando sobre essa coisa de fazer essa limonada, né? De aproveitar, a gente tentar carregar isso para a vida da gente, que isso facilita muito para a gente lidar, né, com as situações que vão vindo. E aí são algumas dicas de coisas que vocês podem se programar. Então, a primeira dica é aprender mais sobre o Brasil. Learn more about Brazil. Né? Em geral, os brasileiros, e aí diferentes culturas também, sabem pouco sobre a sua cultura. Então, aprender mais sobre história brasileira, ler livros específicos, saber sobre economia, política. Tá? Vocês vão ser embaixadores do Brasil. Estando nos Estados Unidos, vocês vão estar representando o Brasil. E muitas vezes o contato que vocês têm com alguém vai ser o primeiro contato que a pessoa vai estar tendo com um brasileiro. Tá? Lembre-se que no campus americano vocês vão ter contato não só com a cultura americana, mas de várias outras culturas. E é importante as pessoas conhecerem sobre suas próprias culturas para que haja essa interação aí bem legal e bem adequada. Learn 2 Brazilian recipes, ok? Então, vê quais são 2 pratos brasileiros típicos, por exemplo, sabe? Então, vai atrás, procura, faz os testes, porque eventualmente pode aparecer lá um dia que vai ter uma noite brasileira e você precisa descolar aquela receita massa que você fez, né? Maravilhosa,
para todo mundo ficar de olho aí, ó, que culinária incrível que a gente tem. Então, aprende antes, para ter certeza que você vai detonar nessas receitas aí. Organizar uma playlist com as suas músicas favoritas. Eu digo que eu sou a rainha da playlist. Se vocês não são, eu sugiro que vocês comecem, é uma coisa meio viciante. Então, fazem uma playlist com músicas que vocês curtem, tudo, que é legal para compartilhar com alguém até lá, e também para você ouvir, às vezes, uma musiquinha brasileira quando vocês estiverem lá. Então, aproveita esse tempo para ir fazendo aí a playlist da sua vida, né? Esse período que vocês vão estar antes da viagem. Buy small gifts for future friends. Coisas pequenininhas daqui do Brasil, para você se organizar para levar para os Estados Unidos, porque às vezes a gente quer uma coisinha bem daqui local e a gente não tem como encontrar lá. Então, eu às vezes levava muito café industrializado mesmo, mas era legal com uma forma nice de... o Jefferson falou paçoca, né? A gente tem alguns chocolates brasileiros, né? A coisa do sonho de valsa, né? Tem uns... então, cuidar aí para ter uns presentinhos bem legais, né? À mão para, enfim, esses contatos futuros. Stay healthy, cultivate healthy habits, é aquilo que a gente falou. Então, cuida da saúde como um todo, né? Então, para que nesse período que vocês têm, vocês estão estabelecendo esse equilíbrio, né? Não só nesse contexto dessa nova jornada acadêmica, mas para a vida inteira de vocês. Simone, você quer comentar alguma coisa? Eu ia falar que uma coisa legal para você levar se você souber quem é o seu roommate, eles adoram Havaiana. Eu sei que é uma coisa comum, mas eles adoram Havaiana. Se você souber o número do pé, levar uma Havaiana. Outra coisa que vale a pena ter e ali, por exemplo, aqui no Rio, no Saara, você comprar uma bandeira do Brasil. E vende também canga, né, com a bandeira do Brasil. Levar uma bandeira do Brasil, porque isso você com certeza vai usar em festa. Tem muitas festas interculturais, então você vai levar. Outra dica que eu acho bacana é você levar... Peraí, esqueci. Lata de leite condensado. Estou viciado no brigadeiro. Vale a pena levar. Importantíssimo, importantíssimo. Agora, o brigadeiro nem conta, eu nem vou contar nas 2 Brazilian recipes, viu? Essa vai ser a terceira. O brigadeiro é obrigatório. Então, você vai falar do brigadeiro, é verdade. Pois é. Vale a pena, hein? Para quem gosta. Olha, eu senti uma saudade de comer paçoca, pão de queijo, pão francês, que era uma coisa louca, e brigadeiro, né? Eu achei para comprar leite condensado lá, mas não é como aqui, é bem diferente. Mas, boa, olha aí. E alguns falaram café, pois é, o café brasileiro é tido como um café maravilhoso, minha gente. Então, levem o café, escolhem embalagem bonita, um cafezinho assim. Dani, sabe uma coisa? Toda vez que eu vou para a conferência, eu levo, você falou do café, eu levo aquele pilão pequenininho, tá? Aquele menor, 250 gramas. Mas uma outra coisa é aquela massa de pão de queijo, que é um pozinho da Yoki. Eu a gente fazendo propaganda aqui. Mas que você só não salada, etc. Nossa, as pessoas adoram. Algumas pessoas estão perguntando aqui, pode açaí, pequi, já estou com fome. Aqui, mas lá. Tem que tomar cuidado. Oi, sim, você ia falar alguma coisa, diz aí. Que açaí hoje em dia você acha para comprar lá com muito mais facilidade. Não tem comparação. Guaraná você também acha. É mais difícil, mas tomar cuidado, porque tudo precisa ser industrializado, tá, gente? Porque quando é um produto industrializado, existe todo um protocolo específico, né, daquele produto. Você vai ter a etiqueta, né, todas as informações relativas àquele produto, tem todo um cuidado sanitário, no caso dos produtos industrializados. Então, você não pode normalmente levar nenhum tipo de produto perecível, por exemplo, né, ou até que não, mas que não seja industrializado, tá? Então, tomar cuidado. Aqui em Recife, a gente sempre leva bolo de rolo, tá, minha gente? Bolo de rolo, a gente leva, maravilhoso. Aí, levar um bolo de rolo que você fez na sua casa não funciona. Mas se é um bolo de rolo industrializado, que está lá com a etiqueta de um determinado local, tem todas as normas sanitárias sendo seguidas, funciona. Tá? Mas então, olha, tem um comentário aqui que eu achei perfeito, gente. É o comentário do Lucas. Ele falou que ele vai levar uma geladeira logo. Ele vai encher de guaraná, né, Lucas? Queijo branco, requeijão. Mas, minha gente, uma dica também importante. Se abram a novos sabores. Tá? Se abram. Vai ser esquisito no começo, provavelmente. Vocês vão estranhar bastante. Vão sentir falta do saborzinho, do temperinho de casa. Eu tenho alunos que sentem mais, outros menos. Tá? E isso realmente é muito importante. É aquele sabor afetivo também. Tá? Então, é legal também aprender receitas, porque vocês cuidam desse emocional de vocês, nesses sabores afetivos. Tá certo? Mas é legal também se abrir e pensar, poxa, eu estou aqui nos Estados Unidos, né, passando esse período aqui. Vou provar o que eles têm. Eles têm no Brasil, eu vou voltar e vou comer lá meu pão de queijo, meu açaí, né, e meu bolo de rolo. Mas agora eu quero provar o que eles têm aqui. O que danado é isso?
isso? Que danado é esse meatloaf? Que danado é esse... como é que eles fazem esse bacon, essas pancakes, essa maple syrup? Porque, como é que funciona isso aqui, sabe? Então, vai aprendendo, que com certeza vocês vão ver algumas receitas. Quando vocês voltarem para o Brasil, vocês vão ficar, ai, que falta faz aquela maravilha que eu aprendi nos Estados Unidos, tá? Então, toma cuidado. Vai ganhar uns quilinhos também, né? Isso né, difícil fugir disso, né, Jeff? Mas cuida da saúde lá. Vamos lá. E aí, boa. Temos aí uma enquete. Se você quer ler aí essa enquete aí pra gente. Vamos lá, pessoal. Vocês já tiveram alguma dessas experiências lá nos Estados Unidos? Já foram a passeio? Já foram para estudar? Já foram a trabalho? Nunca foram? Nunca tiveram nenhuma experiência nos Estados Unidos? Estamos acabando a nossa enquete, ainda tem uns minutos, segundinhos. 73%, 76% do pessoal votou. E a gente vai encerrar a enquete. A gente tem, vamos lá, 52% das pessoas falou que nunca teve uma experiência, 29% das pessoas falou que já foi a passeio, 14% já fez algum programa, já foi estudo, e 5% foi a trabalho. Muito bom, muito bom. Uhum. Olha aí, Então, várias olha aí, descobertas. a grande maioria ainda não foi, então vai pela primeira vez ter uma experiência. Então vai ser muito Ai, que bacana. delícia. Deixa eu amar. Exatamente. Vamos seguindo com as nossas diquinhas aqui. Então, ó, make a full list of everything you have to do for traveling, né? Então, aquela lista mais checklist mesmo. Aproveita esse tempo extra e faz lá a marcação de tudo que você precisa para viajar. E aproveita e faz uma segunda lista de tudo que você quer experimentar antes de viajar. Então, aproveita que você tem esse tempo e pensa, poxa, quais são algumas coisas que eu queria fazer, queria aprender antes realmente de viajar. Vai que você quer aprender a dançar samba, né? Você quer aprender a ser um exímio dançarino ou frevo daqui. Então faz aquela lista, aproveita, já é um hábito saudável, já conta como exercício físico e você aprende uma coisa nova. E outras coisas também do dia a dia. Eu queria me relacionar mais com meus amigos, mesmo no contexto online. Eu queria cuidar disso aqui, já que eu sei que eu vou ter menos tempo. Então, qual é uma lista de coisas que você gostaria de fazer, aproveitando esse tempo extra que foi dado, tá? Dani, uma coisa que eu acho interessante, toda vez que eu vou para a conferência, eu estudo. O que eu estudo? Claro, aquilo que eu vou falar, os trabalhos que eu vou apresentar, mas eu estudo um pouquinho sobre o Brasil, porque sempre eu tenho que me perguntam, mas qual a população do Brasil? Qual a população do Rio de Janeiro? Qual a população do Rio de Janeiro? Qual a população do estado que você nasceu, em São Paulo? Qual a população do estado de São Paulo? Aí eu fico assim, para evitar esses constrangimentos, eu dou uma estudadinha. Qual a capital disso? Qual a capital? Americano adora número. Esses fatos, né? Gosta muito de estatística, números, então eles perguntam esse tipo de coisa. Então, verdade. Um pouquinho A gente falou sobre aprender país, sobre o Brasil. Desculpa, Silvia, a gente falou sobre aprender sobre o Brasil no sentido mais amplo, de cultura, de história, nananã, mas essa linha dos fast facts é bem importante também, porque são coisas bem específicas e eles perguntam mesmo, né? Então é legal você saber, quantos... E aqui eu já sabia, você já tem a resposta prontinha. A região metropolitana de Recife, eu já dizia aqui como é que funciona, tinha lá na ponta da língua, então... E às vezes a gente descobre umas coisas bem legais nessa pesquisa que a gente não sabia. É verdade, né? concordo. E por fim, aqui a gente tem Enjoy Friends and Family. Aproveitem esse tempo, né? Aproveitem esse tempo sempre que vocês puderem, não só antes de iniciarem essa nova jornada, mas antes de sempre na vida de vocês, né? Curtam essas amizades, essas relações. Pais, Dani, uma coisa para os filhos e para os pais que estiverem aqui. Tem algum pai aqui, alguma mãe? Será que está aqui assistindo a gente hoje? Se tiver, mas pode assistir depois, né? No nosso vídeo. Responda aí no chat. Mas assim, para vocês que vão estudar fora e quando vocês de fato saírem do Brasil e forem, tenham paciência com os pais de vocês, porque muitas vezes os pais ficam super emotivos, né? Eu já passei por isso mais de uma vez, e assim, os pais ficam muito emotivos. Se coloquem no lugar deles, eles vão sentir saudade de vocês. Vocês também vão sentir saudade de um jeito diferente, mas no começo vocês estão indo para uma coisa que assim, very exciting, é tudo novo, é tudo desafiador, você tem que se adaptar a uma nova vida. E eles têm que se adaptar à vida deles sem vocês aqui. Então, são adaptações diferentes. Vocês estão indo para o novo, onde é tudo diferente, né? Onde as coisas são muito diferentes. E eles vão continuar com a vida deles, tendo que se adaptar à diferença que você vai estar fazendo falta em casa. Então, a Ludmila está falando, eu sou mãe de 2, um formou em maio agora e outro vai fazer gap semestre. Olha aí, bacana, Ludmila. Eu espero que isso que a gente esteja falando agora faça sentido para você. Mas, assim, tenham paciência com seus pais, eu acho que isso é importante. Excelente, sim, excelente, né? Maravilha, essas são as nossas dicas finais desse momento, e acho que a gente tem uma mensagem
bem importante também para finalizar, né, Simone? E aí a gente Com tem a parte de certeza. perguntas também, mas eu acho que a gente está com um tempo já mais estouradinho, né? A gente ficou sempre olhando aqui o chat, eu acho que mais ou menos foi respondido, mas também só para lembrar que a gente tem os plantões de Education USA todo dia, vocês podem aproveitar para tirar suas dúvidas lá, tá certo? Pois é, e a gente queria, antes de encerrar, mostrar aqui para vocês, a gente escreveu para algumas universidades, né? Nós temos tantas, mais de 4.700, mas a gente escreveu para algumas, pedindo, será que vocês podem, isso foi semana passada, será que vocês podem mandar uma foto com uma mensagem para os alunos, né, que vão participar da nossa Pre-Departure Orientation, com uma mensagem do que vocês gostariam de falar para eles, e a gente pensou, né, usar a hashtag You Are Welcome Here, e aí alguns desses diretores de admissão, alguns até com suas equipes, outro, Vitória, pode passando, com alunos, né, como a gente aqui, a foto de Dartmouth, por exemplo, mas a mensagem é, vocês são extremamente bem-vindos, seja para começar agora online, sabendo que isso é uma coisa temporária, que essa pandemia não vai durar para sempre, isso está acontecendo agora, mas isso vai acabar, e em breve vocês vão fisicamente, presencialmente estar lá nas universidades. Então, assim, vocês sejam online, sejam presencial com presença lá nos Estados Unidos, vocês serão muito bem-vindos nas universidades. Então, esse é o recado das universidades americanas para vocês. Tá bom, pessoal? E aí, Vitória, pode ir para o próximo, por favor? E aí, a gente queria lembrar vocês que os Centros de Education SA não param, então nós estamos desde março, quando começou esse novo mundo, né, com a pandemia, nós começamos a trabalhar full time online, então nossos centros todos estão trabalhando online. E a gente nós disponibilizamos no nosso site www.educationsa.org.br a agenda de eventos da semana seguinte. Então, nós temos uma série de eventos acontecendo. Nós disponibilizamos também no Facebook do Education SA Brasil, no Facebook também dos nossos centers. Por exemplo, a Dani trabalha num centro que fica em Recife, eu trabalho num centro que é na PUC-Rio. Então, se vocês também entrarem nos centros que nós trabalhamos, Education SA Centers, vocês vão achar também nas nossas mídias sociais a divulgação dessas agendas, dessa agenda de eventos, mas também de outras coisas que a gente faz. Então, e no Instagram também. Por exemplo, no dia, não me lembro agora o dia, mas alguns dias atrás a gente fez uma live com a Noelane, que é uma aluna da Universidade de Chicago, americana, que está aqui no Brasil, estagiando, quer dizer, está aqui no Brasil, maneira de dizer. Ela está nos Estados Unidos, mas estagiando conosco no escritório do Rio de Janeiro virtualmente. Então, a gente fez uma live, ela contou da experiência dela. Daqui a alguns dias nós vamos fazer uma live com uma aluna brasileira que está estudando em Dartmouth College, que foi nossa orientanda. E por aí vai, a gente está sempre fazendo eventos. Então, lembre-se de olhar a nossa agenda de eventos, procurem o Centro de Education assim mais perto de vocês, mas lembre-se que a gente está funcionando online e podemos ajudar. Se você ainda está em dúvida se você deve se candidatar ou não, ou se você você quer se candidatar, mas você não sabe por onde começar, ou você já começou, mas você precisa de ajuda, seja para material de estudo, seja para tradução de documentos, seja para fazer orientações individuais ou em grupo, ou seja para fazer uma palestra na sua escola, fazer uma apresentação para o staff da sua escola, ou para os alunos, ou para os pais, o que for. O Centro Education SA, a nossa missão é promover a educação superior norte-americana e a gente pode levar informação abrangente, precisa e mais atualizada possível para você. Tá bom? A Ludmila está novamente, ela fez isso ontem, foi muito bacana. Obrigada, Ludmila. Deixando um agradecimento especial ao advisor Lucas, em Goiânia. A gente fica muito feliz de ler o seu depoimento. Muito obrigado. Obrigada, Ludmila. Que bom, Lucas. A gente fica muito feliz também de ver o seu depoimento aí. E é isso, pessoal. Então, com isso, Dani, você tem mais alguma coisa que você queira colocar? Bem rapidinho. Só esses comentários aquecem o coração. É importante que a gente esteja aquecido, né, nesses tempos. E a gente realmente deseja tudo de bom para vocês nessa nova jornada, uma jornada que vai ter desafios especiais, né, como cada fase que a gente passa na vida. A gente deseja realmente que vocês aproveitem da melhor maneira e que contem conosco. Uma rede bem especial da Education USA e vocês podem contar com a gente para o que precisarem. É isso aí, gente. Então, olha, muito obrigada pela participação. Lembre-se que estudar nos Estados Unidos é super possível
e estamos aqui para ajudar vocês em todas as etapas do processo de candidatura. E vocês que vão, de fato, começar os estudos nos Estados Unidos, nós também estamos aqui para vocês. Vamos manter contato, procurem a gente, vamos estabelecer uma relação mais próxima e lembre-se que a gente está sempre aqui torcendo por vocês, pelo sucesso de vocês, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas nossas mídias sociais e também no YouTube do Education USA Brasil. E essa orientação para a partida de hoje, de ontem, de anteontem, de quarta-feira, esses vídeos todos vão ser colocados na plataforma do YouTube. Não vão estar lá hoje, porque demora um pouquinho para carregar, o vídeo carregar, mas segunda-feira a gente já disponibiliza o vídeo de hoje também, tá bom? Então, a Mel está falando aqui que bonitinha. Muito obrigada por esses dias de dica. Once an opportunity, always an opportunity. Opportunity é um programa do qual o Education USA cuida, coordena, chamado Programa Oportunidades Acadêmicas. E sim, Mel, once an opportunity, always an opportunity. Vocês moram no nosso coração, tá bom? Um beijão. Tudo de bom, gente. Obrigada, uma boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.